Hebreus capítulo 12, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recuse a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, da última vez que eu ministrei aqui, estava escuro, vocês lembram? Acabou a energia, agora tem luz suficiente, muitas luzes aqui. Glória a Deus por isso, porque é isso que o Senhor nos chama, para que nós sejamos luz. E aí vai começar dizendo o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunha? São todos esses que fazem parte do exemplo da fé. O capítulo anterior vai falar sobre quem? Que pela fé, que pela fé, que pela fé e que pela fé, muitos homens e mulheres foram fazendo a vontade de Deus, foram realizando, não é assim? Pela fé. Sabe por quê que ele vai falar isso tudo? Para depois dizer o seguinte: portanto, também nós, que temos uma nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? Esses homens e essas mulheres de fé. Porque às vezes nós queremos nos espelhar nas pessoas que são incrédulas, nas pessoas que caíram, nas pessoas que estão dando mau exemplo. Você já viu as pessoas que você convida para ir na igreja e fala assim: ah, não, mas se for para mim ser crente igual fulano, eu não preciso. E por que ele não olha para aqueles que são positivos? Nós gostamos de olhar para aqueles que são negativos, porque nós gostamos da negatividade. Nós assistimos o jornal só fala da negatividade. Se teve um assalto em Cuiabá, teve milhares que não foram assaltados. Mas, nossa, Cuiabá está tão perigosa. Ou não é assim? A negatividade nos atrai. E aqui está dizendo o seguinte: nós que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, por homens e mulheres que sofreram, por homens e mulheres que abriram mão da sua vida, que olharam para o autor e consumador da nossa fé, que embora eles estivessem acreditando, eles não receberam a promessa, mas continuaram a caminhada como se eles tivessem recebido a promessa. Nós precisamos desembaraçar, meus irmãos. Ah, Aline, mas eu não estou em pecado, lá na minha casa está tudo bem, mas você vive embaraçado em um monte de coisa que Deus não mandou você fazer. Você vive embaraçado em situações que já era para outras pessoas estar resolvendo. Você vive embaraçado no casamento do seu filho. O casamento do seu filho não é seu, não, cuide do seu. Você vive embaraçado na criação dos seus netos. Você já criou seus filhos. Os seus netos, quem vai criar são os seus filhos. Você está embaraçado lá no seu trabalho com a fofoca daquele povo que gosta de viver fofocando e falando mal da vida dos outros. Você está embaraçado. Ah, pastor, mas eu não estou em pecado. Não, eu não estou em pecado, mas eu gosto de me embaraçar naquilo que não é para eu estar embaraçada. Você já viu como nós gostamos de uma treta? De uma encrenca? E quando está no colégio? É briga, sai todo mundo correndo de dentro das salas. O que vai dizer o texto aqui? Que nós temos que nos livrar de todo o peso. Peso. Quando uma coluna está muito doente, é porque você está carregando muito peso. Você sabia disso? Toda vez que você fica doente, na realidade as doenças são nossas amigas. Vocês sabiam disso? A doença é as nossas amigas. Ela quer nos dizer alguma coisa. Quando alguma parte do nosso organismo adoece, ela está dizendo o seguinte: essa parte está em desordem e nós precisamos colocar em ordem. E nós vemos a doença como inimiga. Não, a doença não é nossa inimiga. Ela está dizendo assim: olha, cuide dessa parte. Quando você cuidar, todas as outras vão entrar em ordem, porque Deus é Deus de ordem. Você já viu tanto que nós gostamos de desorganização? Nós conseguimos bagunçar. Lá o cenário do Retiro das Mulheres estava tudo perfeito. Por que ficou perfeito? Porque era um cenário. Mas se nós fôssemos usar, em 3 dias já estava uma bagunça. E Deus é Deus de ordem. Tem coisa que nós estamos embaraçados e nós estamos orando. E Deus está falando assim: não tenho nada a ver com isso, não. Eu? Já era para tu ter saído disso aí, ó, faz tempo. É você que continua se embaraçando cada vez mais. Quanto mais você tenta sair, mais você embaraça. Por quê? Porque já era para você estar correndo e você ainda está andando. Não é isso que está dizendo o texto?
Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem gente que é capaz de estar uma briga ali na rua, ele chega lá para saber o que é a briga, em vez de estar concentrado em ir para a sua casa, cuidar da sua casa e da sua família. Nós gostamos, gente. Nós gostamos de guerra, nós gostamos. É interessante que essa música aqui já foi cantada a segunda vez que eu venho aqui. No escuro ela foi cantada. Jesus é o vencedor invicto. Vocês lembram disso? Eu lembro. E eu acho que é o irmão que dirige aqui que gosta dessa música, não é? Naquele dia no escuro nós cantamos Jesus é o vencedor invicto. Hoje nós também cantamos. Por quê? Porque nós gostamos de vencedores. Mas para nós sermos vencedores, nós temos que desembaraçar. Como é que nós precisamos correr? Com alguém nos segurando? Não. E às vezes nós estamos segurando coisa que Deus já mandou nós largarmos. Continua dizendo o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Quem é o padrão? É o pastor Robson? Não, o pastor Robson não é o padrão, ele tem que entrar no padrão. Quem é o padrão? Cristo Jesus. Quem é o padrão? É o Paulo? Não, não é o Paulo, é Cristo Jesus. Mas nós gostamos sempre de usar outras pessoas como padrão para justificar a nossa vida. Então, use Jesus Cristo para justificar a sua vida. Ah, não, mas lá todo mundo bebe. É, todo mundo bebe e Jesus bebe? Ah, lá, mas todo mundo mente. E Jesus mente? Ah, mas lá todo mundo fofoca. E Jesus fofoca? Porque o padrão não é outras pessoas, o padrão é sempre Cristo Jesus. O padrão é sempre essa cruz iluminada por uns LEDs que os jovens vão colocar. Porque nós é que somos a luz no meio das trevas. O mundo já está em trevas. Ele está em trevas palpáveis. Nós podemos pegar nas trevas. Não é assim que foi as trevas no Egito? A Bíblia diz que as trevas eram palpáveis. No dia que eu preguei aqui estava em trevas. Hoje está em luz. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos luz. Ah, mas o marido da outra. Ah, mas o marido. Não, o marido. Sabe qual é o padrão para marido? É Cristo Jesus. Sabe qual é o padrão para a esposa? É Cristo Jesus. Sabe qual é o padrão para os filhos? É Cristo Jesus. O que foi que o filho falou para o pai? Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Se possível, passa. Ele falou para o pai: eu não quero. Mas se o Senhor quer, eu vou obedecer. Ah, não, pai, mas o meu irmão mais velho, não é assim? O meu irmão mais velho faz, por que eu não posso fazer? Porque o padrão não é o meu irmão mais velho, o padrão é quem? Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o meu irmão mais velho. Foi isso que eu falei para as mulheres hoje? Quem é o padrão? É Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o meu irmão mais velho. Sabe por que a minha vida se tornou mais leve? Porque Jesus é o meu irmão mais leve, é o meu irmão mais velho. E ele tornou a minha vida mais leve. Ele suportou a cruz em meu lugar e por isso a minha vida é mais leve. Ele derramou o sangue dele no meu lugar, por isso a minha vida é mais leve. Então, quem é que está complicando a nossa vida mesmo? E você aí que é o filho do meio e você que é o filho caçula, agradeça pelo seu irmão mais velho. Porque a sua vida só se tornou mais leve por causa do seu irmão mais velho. Que ensinou seu pai a ser pai e mãe. E você só pegou a parte mais leve. Depois diz o seguinte: portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmã, vamos para o retiro. Ah, não, eu estou cansada. É, está cansada? Do que está cansada? Nós também estamos cansados. Quem aqui não cansa, meus irmãos? Levanta a mão aí, quem não cansa aqui. Quem aqui é incansável?
Todo mundo cansa. Ah, não vou para o retiro porque eu estou desanimada. Quem aqui não desanima uma vez ou outra ou todos os dias? Você já viu que nós gostamos de usar desculpa para as coisas de Deus? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe por que nós estamos cansados? Porque nós estamos embaraçados no pecado e no peso que tenazmente nos assedia. Sabe por que nós estamos desanimados? Porque a nossa confiança não está no nosso irmão mais velho, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E se nós estamos cansados, sabe o que nós fazemos? Descansamos. Mas nós não temos tempo para descansar, porque nós estamos correndo atrás do vento. Nós estamos correndo atrás de dinheiro. E quando nós estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que nós estamos no lugar que Deus quer, porque Deus é Deus de ordem, Ele vai trazer o dinheiro. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Quem foi que resistiu até o sangue na luta contra o pecado? O meu irmão mais velho. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Meus irmãos, nós somos filhos. E como filhos, o Senhor vai nos disciplinar. Nós não gostamos de disciplina. Hoje eu vinha conversando com a Elzi dentro do carro, depois do retiro. Nós não gostamos de ser confrontados, ou nós gostamos? Nós gostamos que as pessoas chamem a nossa atenção? Não, eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro fazer tudo para não ser chamada a atenção, mas de vez em quando nós precisamos ser chamados a atenção, porque nós somos iludidos, que nós estamos fazendo tudo perfeito e está tudo muito bom, e às vezes não está. E aí ele vai dizer o seguinte: filho meu, não despreze a correção que vem de quem? Do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem ele aceita. Ele açoita todo mundo que quer se tornar filho de Deus, vai passar pela taca. Não é assim? Vai passar pela taca. Vai apanhar. Ah, não, Aline, mas eu não gosto de apanhar. Não, ninguém gosta de apanhar, ou tem alguém que gosta de apanhar? Mas o que vai dizer o texto? Que no momento a disciplina não é coisa boa, é? Não. Mas no final vai produzir frutos dignos de arrependimento e de justiça. Sabe por que Deus bate em nós? Não é porque Ele quer nos bater, não. Ah, ele bateu só por bater, porque existe pai que ele bate só por bater. Existe mãe que ela é perversa por si só. Não é porque é mãe que quer dizer que ela é boa, não. Não é porque ela é mãe. Toda mãe é boa. Toda mãe é melhor do que o pai. Não. Como tem pai ruim, tem mãe ruim também. Mas Deus não é esse exemplo de pai, não. Porque ele bate, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas são caminhos de morte. Ele está nos livrando da morte. Então, peraí, eu vou ter que te disciplinar. Eu já falei. O meu pai falava 2 vezes. Na terceira, ele não falava mais. O Senhor ele vai falar antes de disciplinar ou não? Ele vai falar, isso está errado. Não faz esse negócio, não entra nessa sociedade, não vai para o jugo desigual, não é esse o caminho. Eu deixei o padrão para você, checklist está aqui. Você está usando o checklist? Não, isso aí vai dar errado. Aí ele vai ter que bater. E é melhor a taca de Deus do que a taca humana. Porque Deus é misericordioso e os homens não são misericordiosos. O que foi que Davi disse? Eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque Deus é misericordioso, mas os homens não são. Não é natural nosso ser misericordioso, nem misericordiosa. Eu sei que de vez em quando o Flamengo também dá um ataque por aí. Não é assim? Eu tinha que falar no Flamengo, gente, não tem como não falar, não é assim? E você pode ver que aí, quando perde para outros times, a gente nem ouve falar dos outros times. A gente só ouve falar que o Flamengo perdeu. Mas é muito ruim a gente levar um ataque, não é? E o Senhor disciplina para o nosso bem.
E aí ele diz o seguinte, é para a disciplina, versículo 7, acompanha aí comigo. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Espera aí, se eu posso fazer tudo de errado e eu continuo sem disciplina, então tem alguma coisa errada, não tem, meus irmãos? Se eu posso pecar, se eu posso adulterar, se eu posso prostituir, se eu posso mentir, se eu posso roubar, se eu posso assistir pornografia, se eu posso permitir que a pornografia afete o meu casamento, as minhas relações, se eu posso permitir que a pornografia afete a minha mente, eu vou continuar falando de pornografia, porque a epidemia não é Covid, a epidemia é pornografia, esse é o nome. Estou enganada? Hã? Que é mesmo que está destruindo as famílias? Ah, por isso que Deus tem que disciplinar. Sabe por quê? Porque a pornografia está destruindo as famílias. Quando a Bíblia diz assim que o leito tem que ser sem mácula, sabe qual é o significado da palavra lá? Pornos. Pornos. Que o leito tem que ser sem mácula. Pornos. E vem de quê? Pornografia. E tem mais uma coisa. A pornografia afeta o cérebro, tanto quanto a cocaína, a maconha, a metanfetamina, do mesmo jeito. E tem um monte de gente afundado, está no buraco e cavando mais fundo ainda para ser enterrado. O que está falando o texto? Se você está sem disciplina, sabe por que é? Porque você não é filho. Você não é filho. Você é bastardo. Não faz parte do corpo de Cristo. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Eu começo a olhar para mim, para minhas necessidades, para aquilo que eu estou fazendo, e eu estou sem disciplina, então tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Será que eu não sou filho? Você está vendo que até a disciplina é pelo nosso bem, para o nosso bem. Imagine no casamento, quem está assistindo, imagine um jovem que assiste pornografia. Como é que vai ser o casamento se ele casar? Aline, isso não é coisa de falar no domingo à noite, isso é coisa de falar toda a semana, porque o que está destruindo os lares é a pornografia, é a internet, é a série, é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É para falar todos os dias. Nós não gostamos de ser confrontados. E não é só aqui, não. Aqui nós temos que falar, porque aqui é o padrão para estabelecer para os outros lá fora no mundo. Agora, quem está lá no fundo, no mundo, imagina o fundo do poço que eles estão. Se quem está aqui na igreja quer luz, está mais no fundo no poço, imagine quem está do lado de fora. E o problema, meus irmãos, não é confessar a tentação, não. Quem aqui não é tentado? Eu sou tentada. Eu sei achar um homem bonito, embora eu tenha um marido bonito, mas isso não quer dizer que eu vou desejar esse homem. Todo mundo pode ser tentado, nós não podemos cair em tentação. E quando nós confessamos o pecado, é melhor, porque nós somos tratados. Aqui não está falando de disciplina. A disciplina é para o nosso bem. Ah, não, eu estou falando para homens não, porque isso aqui não é só para homens não. Eu tenho um monte de mulheres que estão no mesmo nível. Não está tendo diferença hoje em dia, eu tenho. E está só um clique de distância. Só um clique de distância. Será que então
Além disso, versículo 9, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua o quê? Santidade. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. O fato de você vir na igreja não nos torna um cristão. Eu falei isso no retiro e vou repetir aqui. Existe um preço. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso ao trono da graça, para que nós fôssemos resgatados. Ele pagou os nossos pecados. Só que ele diz o seguinte: você quer ser meu discípulo? Existe um preço. E sabe qual é o preço? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Levantar a mão não te torna um cristão. Vir na frente não te torna um cristão. Sentar nessa cadeira não te torna um cristão. Cantar música de Deus não te torna um cristão. Vocês sabiam que o show do mundo agora eles também cantam música de Deus? O Harmonia do Samba tem uma música. Não tem? Tem outros cantores sertanejos também cantando música de Deus. Cantar música de Deus não nos torna um cristão. Sabe o que nos torna um cristão? Ser discípulo de Jesus. E de ser discípulo de Jesus tem um preço. Sem santidade, ninguém verá a quem? Ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Na verdade, toda disciplina, versículo 11, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja o quê? Curado. Quer dizer que é aquele que tem problema, meus irmãos, que é manco, que está com dificuldade de seguir, de correr, de ir na caminhada, nós vamos jogar ele fora? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos ajudá-los. E aí vem as mãos. Lá no Retiro das Mulheres, cada palavra tinha um significado, não era assim? O café tinha um significado, a mesa tinha um significado, a ceia tinha um significado, o chá e a casa. Mãos também têm um significado, para vocês gravarem. Mostrando amor, obras e serviço. Como é que nós servimos a Deus? Mostrando amor, obras e serviço. Formou a mão? Mostrando amor, obras e serviço. Aline, obras e serviço é a mesma coisa? Não. Lá na sua casa você pode servir, mas no reino de Deus você vai realizar a obra. Ah, mas eu estou servindo do mesmo jeito. Tá, mas você está agora fazendo uma obra para o reino de Deus. Lá no seu trabalho você está servindo, fazendo uma obra para Deus, mas aqui você vai fazer uma obra para a glória de Deus. Que as mãos, o quê? Cansadas. Não é assim? As mãos cansadas? Como quando Moisés estava cansado, o que aconteceu? Deus levantou 2 homens, não foi? Para sustentar as mãos de Moisés. Tem hora que nós vamos nos cansar. Vocês acham que nós não nos cansamos? A palavra que eu falei hoje para Elzi à tarde foi o quê? Eu estou cansada. Não foi, Elzi? Liguei para o meu marido e falei assim, eu estou cansada. Nós nos cansamos, mas Deus vai levantar outros para nos ajudar. Agora o pastor Robson falou aqui que os homens, é isso mesmo, pastor Robson? Os homens vão trabalhar essa semana toda lá no local onde nós usufruímos quase todos os anos para o retiro, não é isso? Vamos ver quantos homens vão aparecer para essa obra. As mulheres também podem ir fazer comida, ficar palpitando, porque mulher gosta de palpitar. Às vezes vai pintar, vai a quadra, vai dar errado, porque não tinha uma mulher lá para palpitar. Vocês estão entendendo? Algumas coisas vão sair erradas lá nessa obra, ou então vai bagunçar tudo, porque elas palpitaram. Tá certo? Mas nós estamos fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Ah, Aline, é fácil? É nada, nada é fácil. No reino de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque se fosse fácil, nós não precisávamos dele. E ele vai dizer o quê? E fortaleça os joelhos vacilantes. Meus irmãos, o joelho... Você sabia que, agora eu vou dizer uma coisa assim que você pode até não acreditar, você vai duvidar e tudo mais. Jacó,
não se curvava para ninguém. Deus teve que alejar Jacó, não foi assim? Deus aleijou Jacó. Deus tocou em Jacó, lá no Vale do Jaboque. Depois disso, ele fez o quê? Ele se ajoelhou 7 vezes. Você sabia que quando nós adoecemos o joelho, está dizendo justamente que nós não nos curvamos? Nós não gostamos de nos curvar, nem a Deus e nem a ninguém. E nós nos curvamos. Sabe qual é o primeiro que nós nos curvamos? Para Deus. Não é assim? Qual é o segundo que nós nos curvamos? Para os nossos pais, porque eles vieram antes de nós e eles nos deram a vida, e por causa deles que nós estamos aqui. E tem gente que não gosta de se curvar para quem? Para os pais. E depois disso nós vamos nos curvando para vários outros motivos, e nos curvamos em oração. Olha os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja o quê? Curado. Ah, nós vamos jogar os irmãos que são mancos fora, que têm dificuldade, que têm pecado? Não, não é manco do sentido físico, não, gente, porque todo mundo tem as suas dificuldades, não é assim? Então, peraí, nós vamos ajudá-lo, vamos fazer um caminho reto. Se tem obstáculos, vamos ajudá-lo, vamos tirar os obstáculos para ele caminhar. E aí vai falar sobre o quê? Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Meus irmãos, hoje em dia está difícil viver em paz, não está? Porque primeiro, para se ter paz, os adolescentes estão se trancando no quarto, ou não? Por que eles estão se trancando no quarto? Porque ele quer ter paz de quem? Da mãe e do pai e dos irmãos, não quer ninguém perturbando. E se você for lá bater e pedir para ele sair, ainda vai ter um problema. Só que isso não é paz, não, isso é uma mentira. Porque a paz quem dá é Deus. Hoje a esposa quer ter paz. Não, eu não quero. Não, você fica na tua, eu fico na minha, eu cuido da minha vida, você cuida da sua. E se possível, você mora em outra casa e eu em outra. Para ficar mais fácil a nossa vida. Porque nós queremos paz. Eu tenho uma tia que diz assim, eu quero paz. Aí ela faz assim com a mão, eu quero paz. Mas não é essa paz que o Senhor está falando, não. Nós precisamos estar em paz com Deus e, consequentemente, quando nós temos paz em Deus, nós podemos estar no meio de uma guerra, que nós vamos ter paz com as outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Davi disse assim, ainda que um exército se levante contra mim, eu nada temerei. Por quê? Porque Davi estava em paz. E a paz excede todo entendimento. Você está no meio da guerra, da tribulação, da provação, da falta de dinheiro, da doença, e você está calmo, sereno e tranquilo. E o povo ao seu redor ficando doido. Mas você está assim? Sim. E o que tem? Eu estou em paz. Agora tem diferença entre paz e ser descansado. Porque tem gente que ele é descansado. O mundo está pegando fogo e ele está sentado. Estão entendendo a diferença? Se na hora que é para eu estar em pé eu estou sentada, então eu tenho um problema. E se na hora que eu tenho que estar sentado eu estou em pé, aí eu tenho um problema. É cada coisa na hora certa. É fácil? É não. Por isso que nós precisamos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuide para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Raiz de amargura brota por onde? Hã? A boca fala do que está cheio? O coração. Uma mulher amarga brota por onde? Um homem amargo brota por onde? Filhos que são amargos com os pais brota por onde? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quem é o primeiro perturbado? Somos nós. E depois nós vamos perturbar outros. Contaminando com a nossa boca, com a nossa língua, perturbando as pessoas. E não se exclua do quê? Da graça. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Quanto mais amargurado nós somos, mais afastado da graça de Deus nós estamos.
Aí tem gente que diz assim: ah, não, mas eu não vivo mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Quanto mais amargurado você está, mais longe da graça você está. Porque você está saindo da graça e entrando debaixo da lei. Porque você quer olho por olho e dente por dente. Isso te amargurou. O que a Bíblia diz para os maridos? Marido, não trate as esposas com amargura. Tem um monte de marido amargurado, frustrado, decepcionado. A Bíblia não está falando para ter um monte de marido amargurado guardando a raiz brotando no coração. Não é assim? Nós precisamos tratar a amargura. Quando a sunamita chegou aos pés de Eliseu, qual foi a resposta dele? Ele disse para Geazi assim: não, a alma dela está amargurada. Foi essa a resposta. Mas o Senhor não me revelou por que a alma dela está amargurada. Nós podemos sim ter amarguras, porque nós passamos por situações amargas na vida. Nós não podemos viver amargurado, porque tem gente que é amargurada a vida toda. Eu não queria ter casado, aí é amargurado porque se casou. Eu não queria ter filho, aí é amargo porque teve filho. Eu não queria ter divorciado, aí é amargo porque divorciou. Eu não queria ficar viúva, aí é amargo porque viuvou. Nós precisamos concordar com aquilo que Deus permitiu nas nossas vidas. E se não foi permissão dele, foi escolha nossa, nós também precisamos concordar. Que nenhuma raiz de amargura brote e contamine outras pessoas e nós sejamos pessoas perturbadas. E cuide para que não haja nenhum impuro ou profano que trocou o seu direito de filho mais velho por um prato de... Sabe o que nós mais falamos nesse retiro? Sobre o quê? Comida. Vocês sabiam disso? Foi o que nós mais falamos nesse retiro, foi sobre comida. Nós somos influenciados pela comida. Aline, pela comida física, tanto pela comida física quanto a comida espiritual, quanto a comida intelectual. Sabe por quê? Porque o fruto era para se comer, mas ele afetava a mente. Então, aquilo que nós estamos comendo vai nos influenciar. O que é que ele diz? Que não haja nenhum imoral, nenhum profano no meio de nós que troque o seu direito de ser filho de Deus por qualquer outro prato de lentilha que o mundo nos oferece. Não, eu gosto da minha faculdade. Eu falei isso lá. Porque isso e porque aquilo. Aí a ciência descobriu. Quando a ciência descobriu, a palavra já tinha dito há anos, há milênios, que as coisas eram daquele jeito. A psicologia descobriu que nós precisamos tratar o nosso emocional, a nossa alma. Por que está amargurada a minha alma e por que perturba dentro de mim? Gente, faz tempo. Aí a ciência faz um escândalo que eles descobriram. Descobriram o que mesmo? Se Deus já revelou todas as coisas. Mas nós preferimos as filosofias, as vãs filosofias, do que buscar a palavra de Deus. Aline, eu não posso estudar? Pode e deve. Sabe por quê? Porque quando eu precisar refutar as ideologias, as filosofias que são contrárias à palavra de Deus, eu sei. Mas o que for correto na filosofia, na psicologia ou em outras coisas que é de acordo com a palavra de Deus, eu também recebo. Não, eu vou para a faculdade. Tudo que o meu professor fala, eu faço o quê? Engulo. Sabe o que é isso? Prato de lentilhas, seja bem servido e passe bem. Tudo que eu assisto na televisão eu engulo. Tudo que eu assisto na série eu faço o quê? Eu concordo. Continue concordando. Deus não tem compromisso com você e nem comigo. Ele tem compromisso com a palavra dele. E nós vamos passar, porque nós somos como a relva. Mas a palavra dele não passará. O que tiver na psicologia, meus irmãos, que for bom, nós vamos reter. Não quer dizer que nós jogamos tudo fora, não. Por que Deus deixou os médicos? Ele podia curar todo mundo. Porque existem os homens para fazer muitas coisas que ele não quer fazer. Ele quer usar o homem para fazer.
Nós somos curados quando nós confessamos os pecados uns aos outros, porque Deus vai usar as pessoas. Então eu jogo todas as coisas fora? Não jogo todas as coisas fora. Paulo diz o quê? Retenha o que é bom. Agora tem gente, não, é porque lá na minha faculdade falou, e a minha mãe, eu sou contrária à minha mãe, porque na faculdade não tem nem embasamento bíblico, não tem embasamento de nada, mas só porque alguém falou um ser mortal, como qualquer outro, eu fico com esse ser mortal. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Quando chegar lá, que for bater com a palavra de Deus, eu fico com quem? Com a palavra de Deus. Eu já fiz, gente, reprocessamento de trauma. Vocês já ouviram isso? Eu fiz reprocessamento de trauma com a psicóloga cristã. Aí ela mandou eu voltar lá nos meus antepassados. Aí eu fiz uma regressão. Lógico que não tem nada disso. Eu fiz consciente, eu sabia qual era o meu problema. Eu sei qual é o meu problema, você sabe qual é o seu. É só nós resolvermos. Resolvido. Não, fez uma regressão. Na outra vida eu era milionária. Que nisso, gente? O que é bom, nós retemos. Pronto. No outro dia eu tinha tanta dor de cabeça, porque mexeu no meu emocional, que eu não consegui nem trabalhar. Para você ver quanto nós somos influenciados. O corpo, a alma e o espírito, eles são um só. Mas foi uma psicóloga cristã, mulher de Deus. Mas se fez necessário que eu passasse por ela. E aí? Eu não vou passar? Não, eu tenho preconceito. Não, não tenho preconceito. O que for bom, eu retenho. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas os tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo. Aí ele vai falar sobre Moisés, que Moisés passou por tudo aquilo que ele viu tempestade, ele viu o fogo, ele estava no monte, e quem chegasse próximo ao monte por causa da santidade de Deus, ia acontecer o quê? Morria. Você já viu o tanto que nós banalizamos Deus hoje em dia? Ou nós não banalizamos Deus? Não, Deus aceita o louvor de qualquer jeito. Deus aceita o culto de qualquer jeito. Deus aceita o casamento de qualquer jeito. Deus aceita a criação de filhos de qualquer jeito. Nós banalizamos Deus, mas Deus não banaliza quem Ele é. Na época de Moisés, quando ele estava no monte, recebendo as tábuas da lei, não era nem se um animal inocente, não é assim? Andando perto ali do monte, né? Morria. Não, mas agora eu vivo no tempo da graça. E o Deus não é o mesmo, não? Sabe por que nós vivemos no tempo da graça? Porque o meu irmão mais velho, que é Cristo Jesus, me deu acesso ao trono da graça. Mas o mesmo Deus que era no passado, Ele é no presente e Ele é no futuro. E Ele continua sendo santo. Até um animal, versículo 20, se tocar o monte, será o quê? Apedrejado. E o Moisés, que estava lá em cima, o que ele estava? Ele estava apavorado e trêmulo. Agora você imagina, né? Na presença de Deus. Não, mas na presença de Deus é de qualquer jeito, pastor Robson. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Aí ele vai falar, nós chegamos ao Monte Sião, na cidade de Deus, em outras coisas. Nós chegamos na melhor fase, gente. E nós ainda queremos reclamar ou não? Nós chegamos na melhor fase. Você já pensou todo dia levar um animal para o sacerdote sacrificar? Todo dia o pastor Robson sacrificar um animal como sacerdote, apresentando para Deus, e aí o sumo sacerdote entrar lá. Já pensou quantas pessoas em Cuiabá? Como é que ia ficar o sacerdote? E o sumo? O sumo entrava uma vez, né, por ano. Agora nós temos acesso direto ao trono da graça. E nós banalizamos o acesso direto ao trono da graça. Nós podemos pedir que Ele pode dar de acordo com a vontade dEle, nós podemos buscar, nós podemos bater e Ele vai nos entregar. E na época que está mais fácil, nós banalizamos. É difícil vir para a igreja, não é? É difícil vir para a igreja. É cansativo vir para a igreja. Nós banalizamos aquilo que o nosso irmão mais velho facilitou para nós. E aí termina dizendo o seguinte:
Tenham cuidado e não se recuse a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparão, muito menos escaparemos nós se não desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete, dizendo mais uma vez: eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Minhas irmãs, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que prometeu, o que Deus prometeu nas nossas vidas, porque aquilo que Ele prometeu é inabalável e Ele vai cumprir. Mas aquilo que é para ser tirado, Ele vai tirando, Ele vai tirando, Ele vai tirando, e Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, sem pecado, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem doença, porque era isso que Deus preparou para nós. E ele vai tremer dessa vez não só a terra, mas ele vai tremer o quê? O céu. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós agradamos a Deus com quê? De modo agradável. Nós servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Nós não temos medo de Deus, não. Deus não quer que nós tenhamos medo, não. Deus quer que nós tenhamos respeito. Nós achamos que Deus é o nosso pai. Ah, pai, o senhor é um careta, o senhor é um velho, o senhor é ultrapassado, o senhor não entende nada, não. Deus não é o nosso pai humano. Deus não é a nossa mãe que nós banalizamos. Deus não é os nossos colegas que nós brincamos. Deus não é o Deus que nós fazemos do jeito que nós queremos. Deus é o Deus de reverência e de temor. E sobre a pornografia eu não terminei, não. Porque afeta o casamento. Ah, eu adulterei e ninguém sabe. Não precisa ninguém saber. Os céus e a terra, o inferno sabe. E a perseguição vai continuar de geração em geração. Ah, não, Aline, mas a Bíblia diz que a bênção vai acompanhar até a 1000ª geração, não é assim? Aí nessa hora você vai para o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento diz assim: não deis lugar ao diabo, porque ele é como leão procurando a quem devorar. Ele vai entrar, não é para passar a mão, não, para alisar, ele vai entrar para destruir tudo que tiver pela frente. Nós brincamos com Deus e nós brincamos com a autoridade que Deus concedeu ao diabo. Presta atenção. Nós brincamos com Deus e com a autoridade que Deus concedeu ao diabo. Só que tem autoridades que nós concedemos ao diabo. E ele não vem assim: olha, Aline, olha os seus cabelos cacheados. Não. Ele vem para nos devorar. Ai, não, mas ninguém sabe que eu faço isso. Eu acho que eu já contei aqui sobre um pastor. Se eu não contei aqui, eu contei no retiro. Sobre um pastor que ele saía da cama dele, da esposa dele, do leito sem mácula, não é isso que diz a Bíblia? Para assistir pornografia. Ele tinha 2 filhos. Saía da cama e ia assistir pornografia. Naquela época ainda era assistir, hoje em dia assiste na cama mesmo. Assistir pornografia. Um filho acordou de noite e viu o pai assistindo pornografia. O que ele fez? Ele levantava também e acompanhava o pai. Quem era o exemplo? Acompanhava o pai. Uma dessas noites, ele ficou excitado, foi lá e estuprou o irmão mais novo. Quem foi que abriu a porta para Satanás? Quem abriu a porta para Satanás? Aline, isso é muito forte. É muito forte. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com quem usa droga, com quem bebe, com quem está prostituindo. Mas sabe o que é que está destruindo a identidade de Deus nas pessoas? O abuso sexual, a imoralidade sexual, o adultério e a pornografia. Sabe qual é a identidade de Deus em nós? Ela é na área da sexualidade. A minha identidade é fêmea e a do homem é macho. Onde é que Satanás quer tocar? Na identidade. Lá no projeto, depois, viu, Priscila? Lá no projeto,
nós não queremos trazer os meninos preventivamente só contra as drogas, não. Nós queremos trazer os meninos preventivamente contra os abusos, porque existe um monte de casa que era para ser cobertura e proteção e, na realidade, são ambientes de morte, porque tem abuso de crianças e adolescentes. E são áreas que nós não gostamos de falar na igreja, de pornografia, de abuso sexual, de estupro, de várias outras coisas. E é o que está adoecendo. Onde a igreja se cala, Satanás assume. Pior do que a droga é a identidade danificada pelo pecado. E nós queremos famílias saudáveis, famílias curadas, famílias transformadas. Nós trabalhamos com crianças de 7 a 17 anos. E lá tem criança de todos os jeitos. Mas o Senhor é o Senhor que restaura qualquer jeito. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Minhas irmãs e meus irmãos, eu não estou aqui para colocar peso, não. Nós estamos aqui, na realidade, para tirar os pesos que nós colocamos. Porque quanto mais nós confiamos no Senhor e olhamos firmemente para o padrão que é Cristo Jesus, mais livre Ele nos torna. E se ainda nós pecarmos e errarmos, Ele vai nos disciplinar para que nós sejamos semelhantes ao nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Sabe qual é o problema? É nós continuarmos doentes. Porque o Senhor quer nos curar. Para que sejamos o quê? Curados, sarados, transformados pelo poder do Espírito Santo. Então, talvez você não está em pecado, mas você está embaraçado. Então, desembaraça. Às vezes você não está em pecado, mas você também não está embaraçado, mas você está carregando peso que Deus não te deu. Então, joga fora os pesos. E corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos pedir ao Senhor para nos capacitar a cada dia, porque Ele é o vencedor invicto. Nós podemos ter a certeza que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Ele já entregou em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém. E é para continuar cantando Jesus é o vencedor invicto, porque isso é para entrar na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, no nosso organismo e continuarmos a caminhada que Ele tem para as nossas vidas. Vamos orar pelas nossas famílias? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento agradecer ao Senhor pela disciplina. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor só disciplina quem o Senhor ama. Pai, nós queremos te pedir que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, que nós venhamos reconhecer as áreas falhas da nossa vida, que nós venhamos reconhecer o peso que nós temos carregado. O Senhor já falou para nós desembaraçarmos do pecado, de nós tirarmos os pesos, entregarmos ao Senhor, Deus, porque o seu fardo é suave, o seu fardo é leve, Deus, e que nós venhamos correr essa carreira que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mas que nós venhamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Pai, nós queremos olhar para o nosso irmão e entender que Ele é o padrão, é Ele que vai nos ajudar através do Espírito Santo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos te pedir que a identidade que o Senhor nos concedeu aqui na terra venha glorificar o teu nome. Nós queremos, Deus, identidades curadas, identidades saradas, identidades transformadas no poder do Espírito Santo. Nós queremos as nossas crianças, Deus, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos as nossas crianças, Deus, desenvolvendo, os nossos adolescentes. Eles não são rebeldes. Os nossos adolescentes, eles não são difíceis. Eles são homens e mulheres de Deus. E nós queremos, Deus, jovens comprometidos com o teu reino. Pai, nós queremos jovens comprometidos com a tua palavra. Nós queremos jovens nas universidades. Nós queremos jovens na escola, Deus. Mas para que seja o sal naquele lugar. Nós queremos jovens, Deus, que vão testemunhar da glória do Senhor. E por mais que eles sejam perseguidos por causa do nome do Senhor, o Senhor diz que grande é a nossa recompensa nas regiões celestiais.
Nós queremos, Pai, famílias saradas, famílias curadas, famílias transformadas, casamentos santos, Deus, leitos sem mácula. Pai, nós queremos te pedir que haja confissão de pecado. Deus, que aqueles que têm adulterado, prostituído, têm assistido pornografia, Deus, nós pedimos ao Senhor que haja confissão de pecados. Nós queremos, Pai, que as esposas a cada dia sejam no padrão estabelecido pela Tua palavra, porque o padrão não é o mundo, o padrão é a Tua palavra e a igreja que é a noiva do Senhor. Nós queremos, Deus, ser mulheres que temem ao Senhor e por isso nós somos louvadas e por isso o nosso marido, os nossos filhos se levantam e diz que nós somos o quê? Virtuosas, que nós somos mulheres de Deus e nós queremos a cada dia, Deus, que a nossa família seja um lugar de bênção, que a nossa casa seja um lugar de adoração, que a nossa casa seja o refúgio do guerreiro, que a nossa casa seja lugar de proteção, que a nossa casa, Deus, seja lugar de vida e não de morte. Muito obrigado, Deus, pelos filhos. Muito obrigado pelos filhos. Muito obrigado, Deus, que seja uma descendência poderosa sobre a face da terra. Nós queremos, Deus, homens e mulheres, profetas às nações. Pai, tira toda doença do sistema familiar, que tem dependência emocional, que os filhos têm que continuar, Deus, no umbigo da mãe, no umbigo do pai, filhinhos da mamãe, filhinhos do papai, filhinhas do papai. Nós queremos filhos independentes para realizar a vontade do Senhor e não a nossa vontade, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Nos dê mulheres curadas, mulheres que estão trocando os maridos para se casar emocionalmente com seus filhos, Pai. Nós queremos mulheres curadas, em nome de Jesus. Nós queremos homens curados, que às vezes estão, Senhor, emocionalmente ligados aos seus filhos e têm negligenciado o seu casamento. Casamentos, Deus, onde um tem repudiado o outro há anos e fingindo que estão casados. Obrigado, Deus, pelas viúvas, pelo tempo que o Senhor permitiu o seu esposo. Obrigado pelos viúvos, pelo tempo que o Senhor permitiu a esposa. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós pedimos ao Senhor também pelo coração daqueles que se divorciaram. Nós queremos te pedir o consolo do Espírito Santo. Nós queremos que haja cura. Nós queremos que haja transformação. Pai, que eles não se sintam excluídos em nenhum momento por nada, Pai, porque nós somos parte de um corpo de Cristo e é o Senhor quem realiza a vontade. E nós, Pai, não podemos tomar decisão por outras pessoas, nós só podemos tomar por nós. Muito obrigado, Deus, por essa família espiritual. Nós queremos que essa igreja cresça a cada dia. Nós queremos, Pai, que a cada dia essa igreja seja um celeiro, Deus, para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Pai, inúmeras pessoas, Pai, em nome de Jesus. E a forma como ela vai crescer, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas, Pai, que o Senhor entregue o projeto na mão daqueles que o Senhor já tem escolhido para isso. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos. Abençoe, Deus, o meu lar, a minha família, a minha casa, o meu marido. Muito obrigado, Deus, pelo meu marido. Obrigado pela nossa casa. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém.